Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. Às vésperas do jogo contra o Fortaleza, nesse sábado, válido pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama pode ter o mesmo time, a mesma escalação que o Vasco enfrentou o Lanús, né? A tendência é que o técnico Fernando Diniz dê sequência para essa escalação, né? Para esse time que enfrentou o Lanús lá na Argentina. Lembrar vocês que o Vasco jogou com o Léo Jardim, João Vitor, Luiz Gustavo, Lucas Pitão, PH, Hugo Moura e também o Tietê jogando como volante, Felipe Coutinho armando o time, né? E no ataque, Nuno Moreira, Verrete e Ryan. Essa foi a escalação que o Vasco enfrentou o Lanús lá na Argentina. E o técnico Fernando Diniz não deve estar fazendo nenhuma mudança nesse time. E, na minha opinião, tem que dar sequência assim, né, para essa escalação. De repente, uma alteração aí, né, botar o Adson no lugar do Ryan, para mim seria uma alteração aí que melhoraria um pouco o time, né? O time ganharia um pouco aí em qualidade técnica, mas o Diniz provavelmente vai manter o mesmo time. Essa é a tendência. E, cara, temos aí também informação sobre a situação de contrato, no caso aí de alguns jogadores, as renovações, no caso do Léo Jardim e no caso do Jair. É muito pouco provável aí que o Jair venha renovar com o Vasco, até mesmo o Léo Jardim. A questão aí dessas renovações estão pendentes pela questão das dívidas aí, né, que o Vasco tem com esses jogadores. E Léo Jardim vem recebendo sondagens de clubes como Palmeiras, Cruzeiro, e também recebeu uma sondagem do Porto, de Portugal. O Porto até propôs um negócio aí com o Vasco, né? Trocar dois atletas aí, né? No caso, o Verón, que já teve em passagem aqui no futebol brasileiro, e também o jogador Caio Henrique, que é cria do Corinthians. Esses dois jogadores aí foram oferecidos aí em troca do Léo Jardim, e não sei se vai ter alguma compensação financeira aí, né? Mas é bem provável que tenha dinheiro envolvido aí nessa negociação, mas tem que aguardar aí para ver se o Porto realmente vai querer botar dinheiro ou vai querer botar só jogador aí no rolo aí, né? Na negociação. E no caso aí do Jair, né? A questão aí da dívida, o dinheiro aí que o Vasco está devendo pro Jair, pode ser um empecilho pro Jair querer renovar, né? Assim como o Léo Jardim também, né? O Vasco também deve um dinheiro pro Léo Jardim. O salário aí de direito de imagens de Léo Jardim, de Jair, estão atrasados aí, né? Inclusive tem informação que essa grana aí, né, dos salários aí de imagens, luvas e etc., não só do Léo Jardim, de outros jogadores do elenco, estão sendo incluídos nessa RJ aí, né, na recuperação judicial. E é um dos motivos aí de alguns jogadores estar até mesmo insatisfeito e não quererem renovar com o Vasco, né? A questão dessas dívidas aí, das luvas e dos direitos de imagens aí. Então, teremos que aguardar aí um pouco, né? Para ver o que vai acontecer, se o Vasco vai conseguir resolver essa situação dessa dívida aí, dos direitos de imagem desses jogadores para tentar renovar, né? Ou se vai tá liberando jogadores aí para acertar com outros clubes aí, né? No caso,
ambos jogadores aí, tanto o Jair quanto o próprio Léo Jardim, no meio do ano agora já podem assinar um pré-contrato com qualquer clube. Então, fica aí, né, a nossa preocupação, né, que o Léo Jardim é uma das peças aí mais importantes, né? Um goleiro aí de nível de seleção. Sair por causa de bobeiras aí, né? Que a gestão Pedrinho não consegue chegar e pagar as dívidas aí, né, que o jogador tem. E além de não conseguir pagar, bota o jogador aí numa furada, né, para receber a grana na situação aí da recuperação judicial, que no caso esse ano vai ser muito difícil o Vasco começar a pagar essas dívidas. Eu creio que essa gestão Pedrinho pode empurrar essas dívidas aí, né, da recuperação judicial lá pro ano que vem, né, para começar a serem pagas aí. Então esse é um dos motivos aí do Léo Jardim, do Jair, até mesmo do Puma também, né, que tá um contrato aí se encerrando nesse ano. Esses jogadores aí não quererem renovar é por essa situação aí, né, dessas dívidas aí, dos salários de imagens e de luvas aí que estão atrasadas e foram lançadas aí pela gestão Pedrinho na recuperação judicial. E cara, depois vai ter torcedor aí que vai estar chamando os caras de mercenários. Vai ter torcedor aí que vai falar que os caras não prestam. Mas o cara recebeu, o cara jogou, né? Tem que receber. Então, não tem a necessidade de chamar os jogadores aí de mercenários, porque os caras estão trabalhando, cara. Quem trabalha tem que receber. Não é justo. Independente se os caras ganham milhões, é o trabalho deles, entendeu? Tem que ser pago. O Vasco não pode ficar devendo um centavo. E tá aí, cara. Léo Jardim, mesmo com a cláusula aí, em caso de jogar 60% das partidas que o Vasco tem, né, para jogar num ano, mesmo ele batendo essa meta aí de jogar 60 partidas e ter a situação aí do seu contrato renovado até o ano que vem, até o fim do ano que vem, né, 2026, automaticamente, mesmo com essa situação, tem chances aí do Léo Jardim sair, né? A gente não sabe como, mas tem. Até mesmo no caso aí, né? Ele já pode assinar um pré-contrato agora no meio do ano, né? No mês de julho. Então seria muito fácil ele não cumprir essa meta aí de 60% dos jogos. Na minha opinião, ele pode muito bem não querer jogar mais, né? Assinar com outro clube e não cumprir esses 60% aí que tem dessa meta aí, né? De bater 60% dos jogos que o Vasco tem, né? No ano, né? E no caso, a gente ainda não tá nem no meio da temporada, ainda tem muitos jogos aí do Campeonato Brasileiro. E caso o Vasco passar, né, na Copa do Brasil, na Sul-Americana, vai ter mais jogos ainda. Então essa meta de 60% não iria afetar, né, no caso Léo Jardim querer sair realmente do clube. E cara, na questão aí do Souza, o Souza tem aí o contrato com o Vasco, né? E pode ser rescindido amigavelmente. O Vasco e o Souza já estão aí negociando, né, para ter aí um contrato rescindido amigavelmente e o Souza sair do Vasco aí numa boa. O Vasco tá jogando dinheiro fora, né? O Souza. Então, o jogador nem relacionado vencendo. Então, tem uma prioridade aí, né, de rescindir o contrato do Souza. Também emprestar aí o Jean Davi, né? Tem um clube do México que está negociando com o Vasco. E o Vasco também pensa em negociar o Jean Davi, né? Emprestar ele para esse clube do México.
De repente aí bota uma cláusula aí, né, com obrigação de compra, bota um valor ali, pelo menos para recuperar o investimento, né, que foi gasto no Jean Davi, cerca de 10 milhões, né, no ano passado. E também tem grandes chances aí, né, do Vasco rescindir com o Manuel Capaz. E veremos aí, né, cara. A torcida do Vasco queria ver, né, o Manuel Capaz jogar, mas o Manuel Capaz não vem tendo oportunidade, né? Tá treinando a parte no elenco do Vasco, por questões aí que o presidente Pedrinho e também seu amigo Felipe, né, não tem intenção aí de aproveitar o Manuel Capaz. O Manuel Capaz é um jogador que poderia ajudar muito nessa zaga aí, né? Ainda mais com as lesões aí do Lucas Freitas e do Maurício Lemos. Mas já que a diretoria não quer aproveitar aí o Manuel Capaz, né? E o Manuel Capaz também não quer sair para qualquer clube. No caso aí, o Vasco está estudando essa possibilidade de rescindir o contrato aí com o Manuel Capaz. Acho que seria muita burrice. Todo torcedor quer ver o Manuel Capaz jogar, né? Por que não reintegra o cara aí no elenco, né? Para treinar aí com os jogadores e ter aí mais oportunidades aí, né? Para demonstrar se vale a pena ou não, né? Continuar jogando no Vasco. Caso ele for abaixo, não conseguir, né, desempenhar um bom futebol, aí você pode rescindir ou até mesmo criar uma possibilidade, se caso o Manuel Capaz estivesse jogando, de outros clubes aí se interessar no futebol dele, né? E você tentar vender ali ou emprestar, no caso aí já com obrigação de compra, e recuperar uma parte aí dos investimentos. Na época que a 77 comprou o Manuel Capaz, né, do Atlético Tucumã da Argentina, o Vasco gastou aí cerca de 1,5 milhão aí, né, no Manuel Capaz. Então você poderia muito bem, né, chegar e reintegrar o cara, se o cara conseguisse despertar interesse aí em alguns clubes, né, você tentar negociar aí para recuperar parte do investimento. Mas essa diretoria não pensa. Os caras querem rasgar dinheiro, né? Quer rescindir o contrato. O Manuel Capaz para gastar milhões de reais aí, né? Mesma coisa que aconteceu com o Zé Gabriel, né? O Zé Gabriel saiu na faixa aí de 5 milhões de reais. Foi a rescisão que o Zé Gabriel recebeu, né, do Vasco. Muito dinheiro. Não sei o que esses caras têm na cabeça de fazer esse tipo, né, de negócio, rescindir um contrato de um jogador, podendo tentar arrumar um clube para emprestar para o jogador jogar e você receber pelo menos um dinheiro ali, né? Receber um dinheiro, ou pelo menos esse clube arcar aí pelo menos com a terça metade do salário que esse jogador recebia, né? No caso do Zé Gabriel, né? Recebia no Vasco, aí não. Preferiu rescindir, gastou aí cerca de 5 milhões e esse dinheiro, com certeza o Vasco não pagou ainda, jogou junto aí das dívidas aí, né? Da recuperação judicial, jogou lá e tá tudo certo. E o Zé Gabriel aí que ficou chupando o dedo, né? Que vai ter que esperar aí, né? Até segunda ordem aí, até o martelo ser batido, para o juiz aí estipular uma data, né? Para o Vasco começar a pagar essas dívidas aí da RJ. E isso vai demorar, cara. Isso vai demorar, lá para o ano que vem. Esse ano o Vasco não vai pagar nada. Questões aí das dívidas aí da recuperação judicial. E é isso. E terminando aqui de falar, né, de renovações, Souza vai rescindir o contrato, Manuel Capaz também tem chance de rescindir o contrato, mas não vai ser amigavelmente. No caso aí, Léo Jardim, Jair, Puma Rodrigues,
estão aí com as renovações pendentes, né? Também tem grandes chances do Ryan sair aí, né? Nesse meio do ano. O Vasco precisa de vender jogadores aí, né? Para fazer caixa, né? E o Ryan tá na bola da vez aí para ser vendido, mesmo não apresentando um bom futebol, mas tem muitas possibilidades aí de ser vendido nessa janela do meio do ano aí, né? E na coletiva que o Diniz deu, né? Mais cedo, na Vasco TV, na sua coletiva de apresentação, Fernando Diniz, em uma de suas falas aí, né, na entrevista coletiva, comentou que não vai precisar de muitos reforços, né? No caso, o maior reforço vai ser ele reaproveitar jogadores desse elenco, né? Jogadores que estão desacreditados, jogadores aí que estão sem confiança. O Diniz quer reaproveitar esses jogadores aí, né? Passar confiança e moldar esses jogadores aí para eles apresentar um futebol melhor, né? E readquirir confiança e poder ter um bom desempenho dentro de campo. Só que essa fala do Fernando Diniz preocupa, né? Porque a gente sabe que o Vasco precisa de muitos reforços aí. E é um tipo de fala, né, que acaba até mesmo beneficiando, né, essa diretoria, que é incapaz, que é incompetente. Você, quando fala que não precisa de reforços, o Pedrinho deve morrer de alegria, né? Deve ficar muito alegre, porque ele não vai precisar contratar, né? No caso aí, né? Muitos jogadores, porque a princípio alguns reforços pontuais o Diniz vai exigir sim. O Diniz não é maluco de ficar com esse time até o final do ano, até porque quando ele veio pro Vasco ele exigiu reforços aí, né? Algumas melhorias no CT, entre outras coisas aí. E também ele comentou, né, sobre a situação lá do Tietê e ele. Ele falou que essa situação aí já tinha acontecido, né, no São Paulo, na época que o Diniz era treinador de São Paulo e o Tietê jogava no São Paulo. Os dois ali já pararam as arestas ali, né, já se resolveram. E o Diniz até deu um exemplo que da mesma forma que ele chamou a atenção ali do Tietê, ele também já chamou, né, a atenção dos filhos dele. E para ele o Tietê é como se fosse um filho e tudo resolvido. Não tem nenhuma treta aí, não tem nenhum desenrolo, nada entre ele e o Tietê, né? Nenhuma desavença, tudo resolvido. E é isso. O Fernando Diniz agora é técnico oficial do Vasco, né? Depois dessa apresentação, ele agora pode trabalhar tranquilo aí, né? E a princípio hoje já deve ter treinamentos aí, né? No CT Moacir Barbosa, último treino aí de preparação para o jogo contra o Fortaleza. Jogo que vai ser dificílimo, né? Mas vai ser em São Januário. Fortaleza nunca ganhou aqui em São Januário do Vasco. Mas tabu tá aí para ser quebrado, né? O Vasco não vive um bom momento. Já o Fortaleza tá numa sequência boa. Já tem alguns jogos aí que não perde. Esse último jogo da Libertadores eles empataram com o time lá da Colômbia, né? Então Fortaleza vai vir muito confiante aí para quebrar esse tabu. E vamos ficar na torcida aí pro Fernando Diniz conseguir aí, né? Continuar implementando seu esquema de jogo, suas ideias aí, né? Que ele bote um time aí com bastante força, né? Saúde aí para correr e para jogar muita bola aí, né? Contra o Fortaleza. Da forma que o Diniz gosta de jogar, né? No estilo posse de bola, mas também com muita raça, com muita movimentação aí, força de vontade. E ter muitas infiltrações aí, porque vai precisar, porque para vencer o Fortaleza aí, vai ter que jogar muita bola, vai ter que correr muito, porque o time do Fortaleza é um time enjoado. E é isso, cara. Vamos que vamos aí, né? E espero
Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto aí, fica com Deus. Saudação vascaína, não esquece de deixar aquele likezão, se inscreve no canal se vocês não é inscrito. Tamo junto, saudação vascaína.